Estamos aqui, Senhor, buscando, meu Pai, a tua infinita misericórdia, e te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor venha falar com a sua igreja, que o Senhor venha falar, Senhor, com os teus filhos aqui nesta tarde. Oh, meu Deus, revela o oculto, revela o escondido, revela, meu Deus querido, profundo aqui, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, abençoados por ti, Senhor. Oh, fala, Senhor, de uma maneira tremenda, Senhor. Fala de uma maneira poderosa, Senhor. Fala, meu Pai, que os teus filhos ouvem, Senhor, aqui nesta tarde. Fala, Senhor, de uma maneira forte e poderosa, eu lhe peço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Marcos, capítulo 8. O título diz assim: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disse-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusesse diante, e comeram, saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despedidos. Amém? Podeis assentar, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje, nesta tarde, Deus, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer falar com os ouvintes da palavra de Deus que estamos ouvindo neste exato momento, sobre a segunda multiplicação dos pães, que outra festa no deserto, amém? Mas quando nós lemos, como eu acabei de ler para vocês, livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o 9, nesse texto hoje, meus amados irmãos, que você leu comigo, está falando a respeito da segunda vez que o Senhor milagrosamente alimentou milhares de pessoas com suprimento escassos de alimento. Vamos aqui entender esta palavra que o Senhor manda para nós aqui nesta tarde, amém? Hoje Deus, Ele marcou esse encontro com você aqui nesta tarde, aleluia, para você entender que ainda Deus faz milagres, amém? Que Deus ainda multiplica, aleluia. Uma multidão, meus amados irmãos, naquela época, seguia a Jesus aonde quer que Jesus ia. E continuam dizendo que eles precisavam, que o Senhor despertasse eles. Hoje Deus também, Ele quer nos despertar aqui nesta tarde, aleluia, Jesus, amém? Hoje Ele vai lhe despertar nesta tarde. E precisava desesperadamente de uma refeição. Eu não sei o que você precisa nesta tarde, mas para aquele povo daquela época, eles precisavam se alimentar, porque se eles não se alimentassem, eles iriam, falecer no meio do caminho. Quem sabe se Deus não der também algo para você aqui nesta tarde, você vai desfalecer. A palavra de Deus está dizendo isso conosco. E eles estavam numa área isolada, fora da cidade, incapazes de se sustentar. Por quê? Porque eles estavam no deserto. No deserto não tem padaria, no deserto não tem mercado, não é? No deserto não tem iFood. É deserto, já está falando deserto, sim ou não?
Aleluia. E como antes, meus amados irmãos, Jesus ele veio para satisfazer a necessidade através da sua graça e também através do seu poder. Olha que coisa linda. Embora, meus amados irmãos, existem muitas semelhanças, amém? Também existe alguma diferença também. Devemos lembrar que Jesus e seus discípulos permaneceram na região de Decápolis. Era uma área, quando nós começamos a estudar, ela é uma área amplamente habitada por gentios daquela época. Embora, meus amados irmãos, isso parece um pequeno detalhe e revela também, aleluia, grande significado para nós aqui nesta tarde. Antes de chegar a esta área, a Bíblia diz que Jesus havia atendido um pedido de uma mulher gentia na região de Tiro e Sidom. E quando eles chegaram lá em Decápolis, aleluia, ele curou também um homem, e parece que evidentemente Jesus estava começando a incutir em seus discípulos a necessidade de ministrar a todos os homens. E hoje Deus está com uma necessidade de abençoar a sua vida, aleluia, independente da sua nacionalidade ou da sua etnia. A alimentação daquela multidão ocorre naquela época, naquela área predominante gentia. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Meus amados irmãos, quando eu e você começamos a examinar as Sagradas Escrituras, nós encontramos uma relação de alimentação. Anteriormente da multidão, meus amados irmãos, amém? Eu espero que possamos ver a semelhança para nós podermos entender aquilo que Deus está falando conosco. Sermos desafiados a compartilhar a nossa fé. Eu não sei se você tem, sabe, isso com você, de compartilhar a sua fé com tudo aquilo que eu e você pudermos, amém? Independente da sua origem. Eu quero, irmãos, aqui falar da mensagem de Deus, eu quero pregar sobre o pensamento, amém? A segunda multiplicação dos pães, amém? A motivação, irmãos. Hoje, para você estar aqui nesta tarde, você precisou estar motivado, porque se não tiver motivação, nós não estaríamos aqui nesta tarde. Amém? Motivação para quê? Motivação para receber o milagre. O povo ali também estava esperando também o milagre, a motivação do milagre. Quando você lê do versículo 1 até o 3. Então, quando a passagem se abre, encontramos detalhes que motivaram esse grande milagre. Observe comigo, pense, coloque o seu cérebro para pensar aqui. A circunstância. Tudo nessa vida, irmão, tem circunstância. Naqueles dias, a Bíblia diz que havendo de novo uma grande multidão, porque onde Jesus estava, irmão, sempre havia uma grande multidão. E não tendo o que comer, a Bíblia diz que chamaram o quê? Os discípulos. Quem chamou os discípulos? Jesus, né? Chamou Jesus os discípulos, como no encontro anterior, uma grande multidão seguiu. E sabemos através dessa declaração de Jesus, no seguinte versículo, que eles estavam com ele, sabe quantos dias? 3 dias. Enquanto o texto, meus amados, não diz especificamente, parece evidente que Jesus estava ensinando a multidão. Eu creio que Jesus estava ensinando aquele povo a se tornar uma melhor pessoa, aleluia, e muito possivelmente continuando a curar, porque onde Jesus estava, irmãos, curas aconteciam. Os aflitos entre eles eram muitos, e Deus colocava paz no coração deles, e eles estavam em uma área fora da cidade, e não tinha meio, não tinha recurso para alimentar a si mesmo. Olha Deus mostrando para aquele povo. Quem sabe você também está aqui, e você não consegue ver recursos nenhum na sua vida, para que mude completamente a sua história. Aquele povo já fazia 3 dias, irmãos, que estavam ouvindo Jesus falar do amor, da grandeza de seu Pai Celestial. As circunstâncias que cercam, meus amados irmãos, este milagre são confortantes, mas também são desafiadores também. Aleluia! São desafiadores. Hoje ele te desafia, você também. Aleluia, desafia a pastora também aqui nesta tarde, independente da necessidade que eu tenho, do que você também tenha. Jesus é capaz, igreja, aleluia, de prover.
Aleluia, Ele é capaz de satisfazer as nossas necessidades de acordo com a sua divina, aleluia, vontade. Aleluia. Hoje Deus, Ele quer satisfazer o desejo do teu coração. Hoje Ele quer mostrar para você que Ele pode prover, sabe, nos mínimos detalhes. Aleluia. Ele quer prover na sua vida necessidade de acordo com a sua vontade divina. Também a multidão permaneceu fielmente com Jesus. Aleluia. Por 3 dias, irmãos. Aleluia. Muitos hoje têm dificuldade em comprometer 1 hora no domingo de manhã para estar na casa de Deus. 1 horinha, hein? Tem povo que tem muita dificuldade. Devemos permanecer como o Senhor, continuando com fé e oração, se desejamos que as nossas necessidades sejam atendidas. Eu sei, meus amados irmãos, que às vezes eu fico, você também fica, sabe, impaciente. Parece que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Eu não continuo tão comprometido o quanto deveria. Quando parece que as coisas vão, sabe, demorando, a gente não tem aquele compromisso. Aleluia. Mas hoje Deus, Ele quer mudar isso dentro de nós, porque nós temos que ser motivados, precisamos ter compromisso naquilo que nós estamos fazendo. Aleluia. Precisamos, saber do que? De compaixão, que hoje falta em nós. Ele disse assim, irmão, tenham compaixão da multidão. Quem disse isso? Jesus. Jesus, irmão, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, aleluia, Ele falou, olha, tenham compaixão de você. Por quê? Porque já faz 3 dias que estão comigo. Quem sabe, irmão, nós estamos algumas horinhas, vamos ver, 47 minutinhos que nós estamos aqui. Faz 47 minutos que nós estamos aqui com o Senhor, e quem sabe, talvez ainda você nem almoçou ainda. Quem sabe você nem fez o teu lanchinho da tarde. Quem sabe você está preocupado que você precisa resolver. Quando Jesus encontrou, irmão, sabe o que Ele encontrou? Quem sabe o que Jesus encontrou? Quando Jesus encontrou 5.000, descobrimos que Ele foi movido de compaixão. Tinha ali 5.000. 5.000. E a Bíblia diz que Ele foi movido pela compaixão. Por quê? Porque o povo, irmãos, estava sedientos de ouvir a palavra de Deus. Mas se não tivessem também um alimento físico, aquele povo iria perecer no meio do caminho. Aleluia. Então por isso, irmãos, que Ele foi movido de compaixão para com eles, porque eles eram como ovelhas que não têm um pastor. Aleluia. Estavam dispersos, e Deus tinha juntado aquele povo que o Senhor chama de ovelha. Aleluia. E Jesus declarou que também tinha compaixão dessa multidão. Jesus usou a mesma palavra em ambas as situações. Isso tem a ideia de sentir profundamente, ansiar, sentir simpatia, mostrar compaixão. Amém. Deus hoje está mostrando compaixão para conosco aqui nesta tarde. Novamente, Jesus não apenas percebeu a necessidade da multidão, Ele realmente sentiu a necessidade e foi obrigado a agir em favor dela. Hoje Deus, Ele vai se levantar aqui nesta tarde para te abençoar. Aleluia. Ele foi movido pela compaixão, igreja. Sabe por quê? Ele foi compaixão porque o povo estava com necessidade. Assim como você também está com a necessidade. Ele foi movido com compaixão para com as necessidades também espirituais de uma multidão predominante judaica. Aleluia. Ele também foi movido, irmão, com compaixão de necessidades físicas de uma multidão. Por quê? Porque tinha muitas pessoas doentes ali. A Bíblia não relata, irmãos, as adversidades das enfermidades que o povo estava enfrentando, mas possivelmente havia pessoas ali paralíticas, havia pessoas ali acamadas, até mesmo no leito, porque antigamente eles faziam, a cama, traziam eles na cama para chegar até Jesus. Quem sabe tinha pessoas ali leprosas, tinha talvez pessoas ali esperando só o momento de morrer. A Bíblia nos diz, mas se havia uma multidão, 5.000 pessoas, irmão, tinha pessoas de todo jeito ali, pessoas oprimidas por Satanás, pessoas com depressão, depressivas naquela época. Aleluia, glória a Deus. Jesus é capaz, está disposto a satisfazer qualquer necessidade que os homens têm, independente da sua raça. Aleluia, meu Deus querido, olha Deus falando aqui conosco nesta tarde. Geralmente sentimos compaixão por aqueles que são semelhantes a nós, mas tendemos a permitir preconceitos, ideias
preconcebidas que prejudiquem a nossa compaixão pelos outros. Hoje em dia, irmãos, o povo tem dificuldade de lidar com as pessoas por causa do julgamento. Se chegar o mendigo aqui e sentar no meio da Cristina, da irmã dela, você abraçaria o mendigo? Aí é o preconceito. Ele só está sujo, mas ele continua sendo uma pessoa. Ele só está desempregado porque não conseguiu uma porta aberta. E muitas vezes nós temos esse preconceito e Deus não tinha. Deus, ele quebrou esse preconceito. Jesus, ele quebrou esse preconceito. Nós devemos ver as pessoas como o nosso Senhor viu e vê. Quando ele olhava o paralítico, ele não olhava se ele tinha uma conta bancária, se ele tinha uma casa, se ele tinha gado, se ele tinha empregado, não. Deus olhava pela fé que eles tinham. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que ele providenciou a redenção do pecado para a raça humana, não apenas para os brasileiros brancos de classe média. Meus amados irmãos, precisamos fazer tudo o que pudermos para atender as necessidades das pessoas, tanto quanto possível, espiritual e fisicamente, independente de quem sejam elas. Aleluia. Se uma pessoa chegar aqui para pedir ajuda, você vai pegar o nome dela, o CPF, o RG, consultar lá para ver quem eles são? Não, você vai ajudar, independente do que a pessoa vai fazer com aquilo que você está doando. Muitas pessoas, irmão, não dá. Às vezes você está dirigindo o carro, você passa no farol e sempre vai haver alguém te pedindo. E eu já vi muitas pessoas falar assim, eu não dou não. Vai saber, ele vai pegar aquilo ali, vai usar para droga, vai lá, vai comprar uma bebida, e daí? Isso não cabe a você. De que maneira ele vai usar ou não? Você tem que usar de compaixão, porque um dia que você também precisar, pense, você ser julgada como você julga o seu próximo. Você não vai gostar. Ninguém gosta, aleluia, de ser julgado, aleluia. Conclusão aqui nesta tarde, para nós encerrarmos aqui. Aleluia, se eu vos mandar em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Porque o povo não estava de jejum, já fazia 3 dias. Jesus estava falando para os discípulos, se eu mandar eles embora, eles vão desfalecer. Ou seja, o que é desfalecer? Morrer no meio do caminho. E alguns deles vieram de longe, e Jesus sabia que as necessidades eram grandes e imediatas. Muitos deles tinham viajado uma grande distância de casa para segui-lo. E ele não podia mandá-lo embora sem fornecer algo para eles comerem. A mesma coisa, você veio aqui nesta tarde. Do jeito que você veio, você não vai embora do jeito que você veio, porque ele não vai despedir você do jeito que você entrou aqui, porque senão seria tempo perdido. Amém? Os seus esforços seriam tudo em vão, eles não seriam capazes de suportar a jornada. Se você voltar para a tua casa do jeito que você está, você não vai aguentar o baque. Aleluia, você precisa dessa graça, você precisa dessa misericórdia. Então ele precisava fornecer algo para que eles pudessem comer, aleluia, para suportar a jornada fisicamente, sem ter uma refeição nutritiva antes de partirem, aleluia. Ele conhecia a sua necessidade, ele conhece também a sua necessidade, e pretendia totalmente prover a eles. É Jesus que vai prover, irmãos, aquilo que você precisa. Eu já disse muitas vezes que Jesus sabe exatamente onde estamos. Ele sabe que nós estamos aqui na igreja. Amém? Aleluia. Ele sabe que nós estamos aqui, onde estamos nas jornadas, nas necessidades específicas que temos. Passagens como essas, meus amados irmãos, afirmam que essa linha de pensamento, ele sabe onde estamos hoje, exatamente e que precisamos. Ele sabe, sem você, muitas vezes, abrir a sua boca para falar qualquer coisa, ou que sai qualquer som da sua boca. Você pode sentir às vezes como se ninguém soubesse ou se importasse, mas Jesus sempre sabe e se importa com você. Quantas pessoas estão precisando da tua ajuda? Só nessas 2 semanas agora que passou, 2 pessoas se mataram, se enforcaram, tiraram a sua própria vida. Um ali no Capivari, que foi semana agora que passou, e na outra retrasada que passaram.
E eles, irmãos, essas pessoas que tiraram a vida, irmãos, eles andaram, conversaram com todo mundo. E muitos deles falaram assim para mim: pastor, eu conversei com ele. Irmãos, não era somente para conversar. Ele estava ali esperando uma palavra amiga, uma palavra de conforto, que falasse de Jesus, que falasse de Deus, que Deus iria mudar a vida deles. Por que a maioria vieram aqui no culto, fica todo mundo abalado? Porque eles poderiam ter feito algo e não fez. E a sobrinha dele, de 12 anos de idade, pegou o tio de pendurado, enforcado. Ela foi para pegar o espelho na casa do tio, e de repente, ela passou perto do tio e nem percebeu que ele estava de pendurado. Mas quando ela volta de lá para cá, reflete, sabe, no espelho, ela viu o tio, ela começou a gritar. Quantas pessoas, irmãos, por isso que Deus ele não gosta, irmãos, sabe, por causa do preconceito. Mas eu não conheço. Você não precisa conhecer a pessoa só está precisando de uma palavra amiga, uma palavra que vai tirar daquela situação. E ele procurou, irmão. Eles falaram para mim que ele passou por todo mundo, conversando com todo mundo. Ele já estava descendo, indo para a casa dele para tirar a vida. Se alguém tivesse ali, cheio de Deus, tinha falado uma palavra para ele, a palavra convicta, ele não tinha tirado sua própria vida, porque é Deus que dá a vida. Olha que situação, irmãos, por causa do preconceito. Eu não vou falar porque eu não conheço, não vou falar porque ele é usuário de droga, não vou falar porque ele é traficante, não vou falar porque ele rouba. E por causa disso uma alma perece. E o duro, irmão, não é somente a perda dessa pessoa, a família. Como que fica a família? É algo que não se esquece mais. Aleluia. Então, você pode sentir às vezes como que ninguém soubesse ou se importasse. Tem pessoa que não se importa, irmão, com o seu próximo. Tipo agora mesmo, tem gente que nem se importa se alguém tomou café ou não tomou, se almoçou ou não vai almoçar, se vai jantar. Tem gente que não se importa, é frio. Uma pessoa fria, calculista, não tem amor ao próximo. Aleluia. E é duro. Se você já passou fome na vida, porque eu já passei, é duro. É duro. Só sabe a dor de quem passa. É duro. É muito duro. Mas Jesus sempre sabe, se importa comigo, se importa com você, se importa com os ouvintes que estão nos ouvindo, aleluia. E Ele estava disposto, meus amados irmãos, a satisfazer as necessidades físicas desta multidão, de nós que estamos aqui na casa do Senhor e dos ouvintes que estão nos ouvindo neste exato momento. Quanto mais Ele estaria disposto a atender variadas necessidades dos redimidos. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. Além da capacidade dele, Ele quer te alcançar, Ele quer te abraçar, Ele quer te dizer para você: filho amado, filha amada, aleluia. Vamos deixar o pessimismo, irmãos, porque muitas vezes o pessimismo impede o nosso milagre. Marcou também, revelou pessimismo entre os discípulos em relação a esta grande necessidade. Observe, sabe o que é, irmão? A dúvida. A dúvida muitas vezes atrapalha, irmãos, de nós recebermos a vitória da parte de Deus. E seus discípulos responderam dizendo: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Irmãos, os discípulos não conseguiam ver milagres. Eles duvidaram, como que pode? O que Jesus vai fazer? Porque muitas vezes ele estava com o Filho de Deus e às vezes não sabia que o Filho de Deus estava caminhando com eles, que fazia milagres. Como que vai sustentar esse povo que no deserto não tem padaria? Para satisfazer. Quantas vezes nós estamos aqui, a gente fala: mas como que pode? A gente muitas vezes nós esquece do tamanho do poder do nosso Deus. Assim como o milagre anterior, quando Jesus alimentou os 5.000, os discípulos questionaram como tal refeição poderia ser fornecida no deserto. Deus, Ele fornece, irmão, quando nós estamos atravessando o deserto. Olha para você ver, quando Deus permitiu que Moisés tirasse o povo do Egito, o povo começou a caminhar no deserto, Deus mandou maná do céu. Olha que coisa tremenda, irmão, ser sustentado pelo próprio Deus. Todo dia caía maná do céu para aquele povo. Só que o povo, de vez em quando, ele tem amnésia, né? Ele esquece daquilo que Deus faz na vida dele. Agora,
Alguns estimam que poderia ter levado vários meses para fazer a viagem da região de Tiro e de Sidom e de Decápolis a pé. Inteiramente é possível que quase um ano se passou desde a alimentação das 5.000 pessoas que estavam naquele local. Certamente, meus amados irmãos, durante esse tempo, Jesus ensinou, desenvolveu os discípulos para o ministério. Aleluia! Enquanto, irmãos, Ele vai provando nossos corações, Deus, Ele vai desenvolvendo o nosso caráter dentro de nós, o nosso ministério. Embora algum tempo tenha passado, tenha certeza de que eles não se esqueceram do milagre com os 5.000. Irmãos, nós jamais podemos esquecer daquilo que o Senhor já fez. E ainda que Ele fará. Essa situação muito é semelhante ao anterior. Entanto, eles duvidaram ainda mais do Senhor, quando o Senhor providenciou. Aqui encontramos discípulos respondendo quase da mesma maneira novamente. Irmãos, é a mesma coisa quando Moisés tirou aquele povo do Egito. Eles reclamavam para Moisés: Moisés tirou nós do Egito para morrer de fome em pleno deserto, tirou nós lá do Egito para morrer de sede. Irmãos, eles tinham visto Deus fazer com que o maná descesse do céu. E não foi a primeira vez que eles ficaram sem água. Várias vezes Deus dava provisão, saía água da rocha. É a mesma coisa, o discípulo viu a primeira multiplicação que Deus tinha operado. E quando o Senhor fez a segunda, também estava duvidando. Aleluia! E aí o Senhor providenciou. Aqui encontramos discípulos respondendo quase da mesma maneira. Novamente eles são duvidosos, pessimistas em alimentar um número tão grande no deserto. Agora imagine se você é duvidoso, se você é duvidosa, pessimista, como que Deus vai dar coisas grandes na tua vida? Se você duvida do que Ele pode fazer na tua vida, Ele não vai fazer. Você está duvidando. Você é uma pessoa pessimista. Aleluia! Como que Deus iria fazer coisas maiores aí na vida daquele povo, irmão, que o povo não conseguia ver nada mais além que estava diante dos seus olhos. Muitas vezes é assim que a nossa memória funciona também. Aleluia! Nós tendemos a lembrar cada detalhe de eventos difíceis na vida, mas rapidamente esquecemos o poder e a provisão, aleluia, de nosso Senhor. Tem gente que se esquece muito rápido. Eu não consigo me lembrar de uma época em que o Senhor tenha falhado comigo. E, no entanto, tenho a tendência de duvidar quando confrontando com a adversidade. Devemos procurar, meus amados irmãos, viver pela fé e aprender a cada dia mais a confiar no Senhor, independente da situação. Outra coisa que Deus Ele requer de mim, de você aqui nesta tarde, a determinação. Precisamos ser uma pessoa determinada. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Se Jesus perguntou, irmão, quantos pães tens? Porque Jesus sabia que tinha pão naquela multidão que ali estava. Eles duvidaram porque já fazia 3 dias, 5.000 pessoas ali, mas todo mundo que já tinha trazido a provisão, já comeu, não tem mais. Mas Jesus perguntou: quantos pães tende? E responderam o quê? 7. Assim como antes, Jesus já tinha um plano, sabiamente, exatamente o que Ele faria. Deus sabia o que Ele ia fazer. Mas Deus também poderia prover, mesmo se eu não tivesse ali os pães? Com certeza. Mas por que Deus Ele fez isso? Para mostrar diante do povo. Porque incrível que pareça, irmão, se eles não pegar, não apalpar e não ver que isso aqui é real, eles não vão acreditar. Então Deus Ele pegou o que já tinha com eles. E Ele perguntou aos discípulos quantos pães que havia entre eles. Desta vez eles tinham 7 pães. Haviam também alguns peixes pequenos. Jesus estava determinado a atender às necessidades da multidão antes de partirem. Olha que coisa linda, né? Então realmente, irmão, precisamos andar pela fé. E muitas vezes é difícil, não podemos duvidar da sua providência. Nós devemos confiar na mão invisível de Deus. É a mesma coisa, com seus olhos carnais, você não pode ver as mãos de Deus aqui sobre este lugar, mas as mãos invisíveis de Deus estão sobre este lugar.
aleluia, para nos prover. Prover o quê? Aquilo que nós necessitamos. Precisamos ser lembrados de seu grande amor e provisão para mim, para você e para aquele que está nos ouvindo. Então, irmãos, você está seguro? Estamos seguros aqui nesta tarde? Na poderosa mão de Deus, Jesus nos amou o suficiente para morrer em meu lugar, no seu lugar aqui nesta tarde, e nele somos agora, irmãos, amém? Somos agora parte de seu corpo, aleluia. Ele foi preparar um lugar para nós, irmãos, aleluia, com a promessa de voltar. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a sua noiva, aleluia, e ele está determinado a atender as necessidades e fornecer passagem segura para o céu, aleluia. E primeira coisa, essa passagem é aceitar a Jesus como seu divino e suficiente Salvador. O que devemos temer? Somos amados e mantidos pelo soberano, porque ele é soberano. Ele pode pegar o que parece ser inadequado e fornecer mais do que suficiente. Agora nós vamos ver aqui, irmão, o desempenho do milagre aqui nesta tarde. Mais uma vez, meus amados irmãos, nós descobrimos uma cena semelhante. Jesus determinou prover a multidão e ele realizou um grande milagre no meio deles. Observe comigo, uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo que muitas pessoas não existe isso. Sabe o que é? É a organização. Tem gente que é desorganizado para tudo. Ele diz assim, logo mandou ao povo que se sentasse no chão. Mandou o quê? Que sentasse ao chão. Assim como antes, Jesus ordenou que o povo se sentasse em preparação para a refeição que viria. Olha a organização de Jesus. Jesus era organizado. Hoje em dia, irmão, quando você vai dar algo para a pessoa quer que te atropela, não quer nem fazer fila, porque são pessoas desorganizadas. Jesus mandou que ele se assentasse, para que preparasse para eles uma refeição que daqui a pouquinho viria para eles. E ele queria fornecer para eles de uma forma eficiente e também oportuna. Aleluia, não faz diferença o que o nosso Senhor está fazendo, ele sempre faz bem. É a mesma coisa, irmãos. Para nós podermos receber, nós temos que também ser organizados. Ninguém gosta de regras, mas a regra é bom. Porque pensa, se não tiver regra para a escola, cada um vai querer entrar no horário que eles quiserem. Mas quando coloca um exemplo, 7 horas da manhã, pelo menos 10 para 7, 15 para 7, já tem que estar na frente do portão, não é assim? No serviço também, se não colocar regra, você vai entrar a hora que você bem entender. Então é colocado regra, a gente não gosta, mas tem regras para você entrar e para você sair. Jesus, ele era assim, irmãos, ele era muito organizado, e ele quer que nós também sejamos organizados com as nossas coisas, no nosso dia a dia. Outra coisa, irmão, apropriação. Olha quando ele diz assim, e tomando 7 pães e havendo dado graças, partiu e os entregava aos seus discípulos para que o distribuísse a eles, e distribuiu pela multidão. 7 tinha também alguns peixinhos, e algum deles abençoou e mandou que que estes também fosse distribuído. Olha para você ver como que era tudo organizado, e muitas vezes nós não fazemos isso. Amém? Para que isso? Para que ser cheio de detalhes? Precisa ser muito detalhista. Tem que ser. Pensa se Deus começar a dar algo grande para você ver na sua casa. Eu não sei quantos são na sua casa, mas se Deus começar a dar coisas grandes para você, se você não for uma pessoa organizada, se você não saber usar as apropriações, aleluia, você vai ficar desesperado. Aleluia. Então distribuíram pela multidão 7, e tinha também alguns peixinhos, quais abençoou e mandou que eles também fossem distribuídos. Depois as pessoas se sentaram e Jesus abençoou, partiu o pão para distribuição. Até para distribuir, irmãos, tem que ter sabedoria. Os discípulos serviram ao povo pão para o povo, irmãos, abençoado e provido pelo Senhor Jesus. Então pegou o peixe pequeno
que ele tinha, abençoou e multiplicou para o povo. Era visível, irmãos, era diante dos olhos dele, daquele povo, aleluia, para que o povo cresce na multiplicação, aleluia. Hoje, irmão, por que o povo é tomar? Porque eles querem ver. E Deus, muitas coisas que Ele opera em nós, irmãos, Ele não quer que você veja, Ele quer que você creia. Ele quer que você confie, aleluia. Após o primeiro prato de pão, os discípulos retornaram com uma refeição de peixe para a multidão, do que parecia ser outra impossibilidade, porque cada vez que os discípulos voltavam para poder pegar da mão do mestre, tinha pão e tinha peixe. Era 12 discípulos, pensa, cada um pegando, para dizer, eles eram tipo assim, tipo garçom, estava servindo. Quando eles voltaram a pegar da mão do mestre, ainda tinha pão e tinha peixe, do que parecia outra impossibilidade. Jesus novamente providenciou uma festa no meio do deserto. Ele sabe exatamente o que precisamos e é mais do que capaz de prover. E Deus, Ele quer ser capaz de fazer isso na sua vida, se você se auto-permitir. Se é que você entende o que eu estou falando, que Deus está falando contigo. Outra palavra, irmãos, Ele quer que você viva, sabe, de abundância na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que comeram, pois, e se fartaram dos pedaços que sobejaram, porque sobraram, e levantaram 7 alcovas, como se fossem 7 cestos. Assim como anjos, este não era um lanche leve destinado a fornecer, até que pudéssemos fazer melhor. Olha que interessante. Deus, Ele sempre faz o melhor para nós. Todos eles comeram, ficaram cheios, cada um tinha tudo o que desejava e havia sobra. Dessa vez sobraram 7 cestos de peixe. Ou seja, irmão, aquele povo poderia comer o quanto quisesse, até não sentir mais fome. Aleluia, é isso que Deus faz conosco. Quando Ele dá uma bênção para nós, Ele quer ver nós, sabe o que? Satisfeito. Aleluia, não quero mais, estou cheia. É assim que nós somos assim? Agora, quem passa do limite porque é guloso, né? Já é gula, já é pecado, né? Isso serve como um ótimo lembrete, meus amados irmãos, de que Jesus é sempre mais que suficiente. Seu poder nunca é limitado. Ele não deseja que nós apenas existamos. Ele quer que todo crente desfrute da vida mais abundante nele. Aleluia. Ele é capaz de proporcionar uma festa no meio do nosso deserto que nós estamos atravessando. Ele tem capacidade de atender várias necessidades ao mesmo tempo. Ou seja, Ele não atende primeiro a mim e depois atende a Cristina. Ele atende todos ao mesmo tempo. Se somente chegarmos a Ele com fé, podemos receber mais do que o suficiente. Amém? Então chegue a Ele com fé. Você veio aqui nessa casa com fé? Ou você veio só por vir? Você não tinha outra coisa para fazer? Aleluia! Outra palavrinha, realização, é que Deus, Ele quer fazer conosco. Ele diz assim, ora, eram cerca de 4.000 homens, Jesus os despediu, tendo atendido na necessidade, cumprindo o desejo da multidão. Jesus os despediu cheios, não foi vazio. A Bíblia diz que foram cheios e prontos para fazer a jornada. O que é a jornada? Caminhar, porque estava caminhando a pé. Aleluia. Eles haviam alimentado 4.000 pessoas, desta vez com apenas 7 pães e alguns peixes. Jesus proveu para milhares. Se Deus, Ele proveu, igreja, para milhares, não vai prover para nós que estamos aqui nesta tarde? Eu sou grata, você é grato para descansar no cuidado soberano do meu Senhor? Você é grata? Você está descansando nele? Por quê? Porque Ele me chamou a si mesmo para a salvação e continua a prover todas as necessidades enquanto eu ando, enquanto eu trabalho, enquanto você vai no mercado, enquanto você faz outros tipos de atividades. Aleluia. Nessa jornada de fé, há milhões de pessoas, meus amados irmãos, caminhando com o Senhor agora. E Ele é capaz de prover a cada uma delas. Aleluia. E Ele irá preparar, vai equipar cada crente, aleluia, para fazer uma jornada enquanto andamos com Ele.
Ele quer que você continue andando com Ele. Não é sem Ele, é com Ele. Quantas pessoas não querem andar com o Senhor e por isso vivem uma vida miserável, uma vida sem a graça de Deus? Aleluia. Nossas vidas são muitas vezes cheias de dúvidas, de medo, mas Jesus nos guiará com segurança. Quem pode dar glória a Deus? Devemos confiar nele para prover, mesmo quando parece não haver esperança. Conclusão aqui para nós ir embora. Aleluia. Há muitas lições que podemos tirar dele, deste segundo milagre da multiplicação que Jesus operou. Aleluia, dos pães. Descobrimos que o nosso Senhor tem uma compaixão por todos os homens. Então aprendemos o quê? Que Deus, ele tem compaixão de mim, ele tem compaixão de você, sim ou não? Independente da sua origem. Ele providenciou a redenção para a humanidade, e a Bíblia diz, irmãos, que está pronto para salvar todos que vierem à sua presença. Aleluia. É coisa linda, irmão, ver o trabalhar de Deus, né? Ele vem ao nosso encontro. Amém. Todos aqueles que se arrependem, deixa Deus trabalhar dentro de você. Exerça a sua fé. Ele tem capacidade de satisfazer as nossas necessidades. Ele deseja que tenhamos vida abundante nele. Jesus é mais do que suficiente. Não precisamos de outro Deus. Amém? Porque ele é suficiente, seja qual for a situação. Você já se aproximou dele hoje? Aleluia. Ele está te fazendo uma pergunta nesta tarde. Você se aproximou dele para ser salvo, para ser santo? Você está preparado para participar desse pão espiritual que hoje ele está nos servindo aqui? Porque ele sabe que a sua alma está faminta. Hoje ele vai servir pão e peixe. Aleluia para nós aqui nesta tarde. Sabe por quê? Porque ele quer prover a vida eterna para você. Aleluia, você está lutando hoje, não tem certeza de como vai conseguir. Qualquer que seja a necessidade que você está passando, aleluia, venha Jesus, venha até Ele. Ele é a resposta para o seu problema que você precisa, amém? Então eu quero deixar essa palavra para você. Ele está te convidando, aleluia, venha até Ele. Irmãos, algo lindo que eu acho no ministério de Jesus, naquela época, irmãos, não tinha internet. Acho que a única coisa que tinha para se comunicar naquela época era a carta. Mas mesmo assim era muito difícil, porque muitas vezes tinha que ser levado a cavalo. Como que aquela multidão, irmão? Gente, a primeira vez era 4.000, depois na outra, segunda multiplicação, 5.000. Como que 5.000 soube num tempo só que Jesus estaria ali no deserto com eles? Como que será que eles foram avisados? Para que todos pudessem estar num só lugar. Hoje, irmãos, quando tem um jogo no campo, é avisado, né? É avisado na TV, no jornal, em todas as redes, né? Por isso que enche um estádio. Mas antigamente não tinha. Não existia isso, essa tecnologia avançada, e o povo estavam lá. Então, de alguma forma, eles eram avisados. Eu creio que o próprio Deus avisava eles dormindo, nos sonhos. E eles precisavam ir ao encontro de Jesus. E hoje Deus, Ele quer que você marque também esse encontro com Ele. Aleluia. Deus, Ele quer entrar no seu deserto. Quando eu falo no deserto, o problema que você está enfrentando. E todo mundo sabe que no deserto não tem nada, só tem areia. Não é? Tem alguns oásis, mas é muito difícil de se encontrar, mas tem. Amém? Tem alguns coqueiros, mas muito difícil de se encontrar. Aleluia. Deus conhece o seu deserto. Aleluia, Ele conhece a sua vida. Aleluia. E Ele vai entrar no deserto, sabe? Para te mostrar que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai operar milagre diante dos seus olhos para que você saiba que Ele continua sendo o Deus que faz milagres. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, amém?
Todos fecham os seus olhos, agradeça ao Senhor por essa tarde maravilhosa, amém? Senhor querido, Senhor amado, temos aprendido contigo nessa segunda multiplicação dos pães. Papai, tem pessoas aqui, Senhor, que precisa ver milagres, meu Pai. Tira a incredulidade, tira a dúvida, meu Pai. Meu Deus, tem vidas que precisam ser mais organizadas com as suas coisas. Tantas coisas, meu Pai, nós aprendemos com o Mestre, Senhor. Meu Deus querido, tem pessoas que só ouviu falar, Senhor, mas ainda, meu Deus, não foram participantes, meu Pai. Eu quero que nesta tarde, meu Deus, eles venham ser participantes dos milagres de Deus, meu Pai, porque os discípulos, meu Pai querido, duvidavam, meu Pai, como que Jesus iria alimentar todo aquele povo, Senhor. Muitas vezes eles se esqueciam que eles estavam com o Filho de Deus, meu Pai. Muitas vezes nós esquecemos, andamos, caminhamos, indo de lá para colar, Senhor, esquecemos que o Senhor, Ele anda conosco, Ele fala conosco, Ele está conosco em todos os momentos, e muitas vezes nós esquecemos que ainda Ele faz milagres, meu Pai, aonde estiver essa pessoa me ouvindo, Senhor, essa mensagem, Jesus, Ele vai entrar no seu deserto, aleluia, e vai fazer do teu deserto um manancial, aleluia, vai ter provisão de pão e peixe, aleluia, Ele não vai deixar você perecer no meio do caminho, ainda não é o fim. Jesus, Ele tem a saída que você precisa, Ele tem um milagre que você precisa, aleluia. Então somente creia, então somente confie, exerça a sua fé diante dele, e você vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida por todo. Meu Deus querido, guarda, Senhor, essa vida que me ouve, Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer sobre o seu rosto e te dê paz, meu Deus. Leve eles em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal, e todos digam amém. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Amo vocês. Obrigado por assistirem. Assiste quantas vezes quiserem e compartilhe.